O núcleo do espírito gênio. Longbottom suspirou ligeiramente, sem hesitação, liberando uma onda de choque para destruir a formação de feitiços. Asterisco TSS TSS, asterisco instantaneamente, a voz do gênio do espírito desapareceu, e Puti City ficou imediatamente caótica. Asterisco rumble. Asterisco como se estivessem há muito tempo preparados, os elfos negros e a onda animal opostos desencadearam sua mais feroz barragem de ataques. Enquanto os magos estavam absortos em batalha, a formação de magia defensiva que havia perdido seu gênio espiritual se espalhou. O que você está fazendo? Dois magos imediatamente saíram correndo. Absorção de vida. A expressão de Longbottom permaneceu inalterada enquanto ele acenava com as mãos. Alguns raios verdes piscaram nos dois e começaram a envelhecer visivelmente. Sua força vital estava se esgotando rapidamente. Comece a localização. Longbottom deu uma olhada em Yad, que ainda estava selado, produziu alguns materiais e começou a preparar alguma coisa. Asterisco rumble. Asterisco minutos depois, com a orientação de uma formação de feitiço que brilhava púrpura, 8 grandes pernas de aranha perfuraram, rasgando o teto. No topo da aranha gigante que entrou havia uma garota completamente nua. Essa garota tinha um leve sorriso no rosto, a pele pálida e as orelhas pontiagudas. Ela irradiava um encanto cativante. Saudações, matriarca! Longbottom imediatamente se curvou. Muito bem, Longbottom. A jovem riu, fazendo o coração de Longbottom saltar. Embora você tenha desperdiçado uma porção de uma preciosa membrana fetal terrena, ainda não é um resultado ruim poder lidar com um clone de seu oponente. Afinal, essa pessoa é um pico de classificação 2 existência. A jovem falou devagar. Apenas a voz dela era suficiente para o coração dele estar inflamado de desejo. Rank 2 Os magos eram potências por direito próprio. Se alguém estivesse preparado, até mesmo as matriarcas dos elfos negros achariam difícil lidar com elas. Além disso, havia formações de magia de detecção de linhas sanguíneas espalhadas por toda a cidade de Puti. Qualquer criatura escura que entrasse seria imediatamente descoberta. Mas Longbottom era diferente. Ele era um humano puro e o que é mais um mago. Embora ele fosse um mago errante, ele teve algumas conquistas e foi bem recebido. A membrana fetal de terra era um tesouro de primeira classe do Império dos Elfos Negros usado para esconder a aura. Somente quando todos os tipos de condições eram favoráveis a ele, ele poderia fazer uso da semente parasítica. Isso deixará Longbottom muito orgulhoso de si mesmo, mas suas palavras o surpreenderam muito. Clone. Sim. Você não vai sair? A garota riu enquanto falava no ar ao lado dela. Asterisco xiu xiu. Asterisco 2 flechas brancas de luz quebraram os tentáculos, revelando uma figura humana nebulosa. Esta figura transformou-se em uma linha longa e disparou, entrando em outra figura que acabará de aparecer. Este é o verdadeiro corpo do Protector Yad. Longbottom olhou para a figura acima que parecia exatamente o mesmo que o anterior, com os punhos cerrados. Eu não esperava que Sua Majestade, a Imperatriz, viesse pessoalmente. Yad, que estava flutuando no ar, não prestou atenção a Longbottom que estava no chão. Seus olhos estavam fixos na jovem diante dele, o olhar tingido de medo. He. Com o seu clone gravemente ferido, quanto de sua força você realmente pode usar? 70%? Ou 80%? A garota não conseguia parar de rir, enquanto as costas dela se abriram. Um monstro que era um cruzamento entre um humano e uma aranha apareceu no ar, e uma escuridão maciça abafou o protetor Yad. Não muito longe no horizonte, magos ficaram surpresos ao descobrir que, além dos elfos negros e da horda de criaturas das trevas, anões e gnomos haviam se juntado à batalha. Meio-dia depois, uma notícia revolucionária espalhou-se por toda a Twiligit Zone. Puti City tinha caído. A imperatriz do Império Élfico Negro tinha pessoalmente agido e matado o protetor Yad da região norte. As tribos dos anões e o reino dos gnomos também haviam entrado na batalha, e toda a região norte do crepúsculo caiu em mãos inimigas, entrando em um reino de terror. Ainda na cidade de Puti. O mestre dessa região havia mudado.
Esquadrões de cavaleiros de elite do underground Winter Spider patrulhavam as ruas, e podia-se ocasionalmente ver guerreiros anões e fantoches gnomos passando. No grande salão do palácio, no coração da cidade, a Imperatriz invocou Longbottom e você se saiu muito bem dessa vez, Longbottom. A garota falou debaixo do coração dela. Se não fosse por ele conspirar contra o clone de seu oponente, ela não poderia tê-lo matado tão facilmente. É uma honra poder servir a Imperatriz. Longbottom olhou para o rosto absolutamente lindo da menina, parecendo encantado. Agora, eu preciso que você viaje para a região central e aumente o ódio contra os magos. A garota não parecia enojada com o olhar dele, em vez de contorcer o corpo para expor mais de sua pele ao magus diante dela. Odeio contra os magos? Longbottom não conseguia entender o raciocínio por trás disso. Sim. Os magos e a nobreza detêm grandes quantidades de conhecimento e poder em suas mãos, restringindo os camponeses e os humanos comuns de obtê-los. Animosidade, aversão e angústia vêm se acumulando através das gerações. O que precisamos agora é um ponto de inflexão, uma oportunidade para tudo explodir em um enorme alvoroço. A menina continuou calmamente, eu preciso que você vá para a região central e cause agitação em nome de uma revolução. Quando chegar a hora, você pode até mesmo difundir técnicas de meditação de alto nível. Sim. Longbottom respondeu após uma pausa. Ele causaria uma rebelião ao lado de seu inimigo e então flanquearia o inimigo de ambos os lados. Ele sabia que, sob o governo dos magos, os plebeus viviam miseravelmente. Os magos e nobres desfrutavam de tudo, enquanto o resto sofria do dia para a noite. Mesmo assim, eles podem até não conseguir uma boa refeição com isso. Crimes poderiam ser cometidos contra eles por ofender a nobreza ou, na pior das hipóteses, seriam mortos sem recurso. Era difícil para os plebeus crescerem mesmo que tivessem aptidão, mesmo que tivessem a sorte de entrar numa guilda, ainda seriam discriminados e até tratados como cobaias ou bucha de canhão. Claro, se alguém só tivesse ressentimento e não tivesse força, seria apenas massacrado impiedosamente pelos magos. Afinal, o poder ainda estava nas mãos dos magos. Mas foi diferente agora. Magos agora estavam enfrentando um grande inimigo, e seus esforços mentais e físicos eram gastos principalmente. Além disso, houve pedidos de rebelião. Às vezes, palavras de efeito retumbantes e belas promessas para o futuro podem atrair muitos adolescentes de sangue quente a virar a cabeça. Se eles recebessem algum poder, seria um desastre. Quando isso acontecesse, poderia haver conflitos internos entre magos. Quantas pessoas morreriam? Quanto sangue seria derramado? Longbottom sabia disso muito bem, mas não tinha pensamentos de se opor a isso nem piedade. Tudo o que ele tinha nele era a emoção de se vingar. Leylin, eu vou fazer você sofrer dezenas e centenas de vezes pelo que você fez comigo. Eu prometo. Longbottom uivou em seu coração. Se Leylin estivesse aqui, ele descobriria que esse traidor chamado Longbottom era o garotinho Longbottom, que ele havia brincado na cidade de Potter. Muito bom. Quando você voltar, eu realizarei a cerimônia de mudança da linhagem. A partir de então, você fará parte de nós elfos negros, mesmo em sangue. A garota assentiu. Muito obrigado, Imperatriz. Longbottom tocou a cabeça no chão. Longbottom. Ouvindo as palavras do número 2 de Magus, Leylin de repente teve o desejo de chorar e rir também. Embora o nome possa ser apenas uma coincidência, tenho a sensação de que esse traidor de nossa raça, Longbottom, é a mesma pessoa em Pottertown. Leylin suspirou com tristeza. Quando ele descobriu que esse garoto havia saído para buscar melhores oportunidades, ele não levou a sério. As chances de sucesso eram muito baixas. Inesperadamente, ele havia conseguido e até se tornado um Rank-1 Magus. Sem ferramentas adequadas, Leylin não poderia dizer a aptidão de um Magus. Por isso, ele não sabia que Longbottom tinha talento para se tornar um mago. Mas isso é interessante. Parece que Pottertown é um lugar onde o destino de Twiligit Zone converge. Leylin tocou seu queixo, imerso em pensamentos. Pottertown parecia uma pequena cidade comum e provavelmente já havia caído em mãos inimigas.
No entanto, foi surpreendente que tivesse dado à luz Baelin e Longbottom, os dois queridinhos do destino. Baelin e Longbottom são como os dois lados de uma moeda. Um dia, eles se encontrarão novamente, e esse dia será quando o poder do destino de Twilight's for mais concentrado. De repente, Lenin teve uma estranha premonição. É muito interessante poder moldar a história. Estritamente falando, ele criou pessoalmente toda essa situação. Isto estava na cidade de Potter, onde tudo começou. Isso fez sentir como se o destino de Twilight's estivesse em suas mãos. Mas isso só deixou Leilin zombando. Nesse caso, deixe-me ser o único a acabar com tudo isso. Esses pensamentos simplesmente brilhavam em sua mente, enquanto as outras duas expressões de magia estavam cheias de preocupação. Agora que toda a região norte sumiu, perdemos um quinto do nosso poder. Fendix acariciou um anel em sua mão que tinha um rubi do tamanho de uma pedra, uma nuvem escura aparentemente pairando sobre ele. Não apenas isso. Além dos elfos negros e hordas de criaturas das trevas, até os anões e gnomos apareceram. A fêmea Magui sorriu ironicamente. Twilight's era uma pequena área, e o mundo subterrâneo tinha todo tipo de raças incríveis. Os humanos e elfos negros eram os dois maiores poderes, mas também não se podia subestimar os gnomos e anões. Quando eles uniram forças, os humanos estavam definitivamente em uma posição desvantajosa. Esta guerra pode resultar em genocídio. Fendix respirou fundo. Precisamos obter o conselho de guerra e mobilizar tudo o que temos. Antes disso, precisamos primeiro lidar com as ameaças externas. Um anel de ouro no dedo de Leilin se iluminou, e ele imediatamente endireitou as costas. Os elfos negros estão na ofensiva mais uma vez, e pode ser confirmado que eles têm 3 regimentos de Elite Underground Winter Spider Knights, apoiados por 3 matriarcas. Aqueles desgraçados miseráveis de orelhas pontudas. Fendix se levantou furioso.